Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar mais uma peça incrível, um vestido boho chique. É um vestido com alcinha, vai ter duas alças aqui no braço, uma vai ser mais comprida pra gente amarrar atrás e ele fica mais degotado nas costas e são 3 babados franzidos. Eu usei para fazer esse vestido uma viscose estampada. Lembrando que quem fizer lisa, a viscose ela amassa um pouquinho mais. A estampa é melhor porque disfarça mais o amassado ali do tecido, né? Da viscose. Vocês podem usar um crepe também, tecidos similares a esse, porque ele não estica, então tem que ser tecidos similares a esse para vocês usarem. Se alterarem o tecido, pegarem uma malha, um outro tipo de tecido, vai mudar a nossa modelagem também. Tá? Então, porque para cada tecido a gente faz uma modelagem diferente por ele esticar mais ou menos, tá? Então, esse tecido não estica nada e é um tecido leve, para ele dar caimento e ficar um vestido bem fluido. Senão vai ficar aquele tecido muito estruturado, vai ficar um vestido muito armado. Então, bora pro passo a passo? Aqui, meninas, eu comecei fazendo aquela nossa modelagem básica lá. No nosso estilista completa, eu explico cada processo ali de como fazer esses detalhes ali da modelagem, da parte da costura também, tá? Aqui é mais uma prévia para quem já fez a base lá do curso, né? Para dar andamento lá no nosso curso avançado, para ir relembrando aqueles detalhezinhos, tudo que tem na peça. Então, ali primeiro eu tô fazendo aquela nossa base do bolo, né? Desenhando o nosso corpo ali no papel primeiro, para depois vir com as alterações que a gente quer do modelo. Então, é uma receita de bolo que a gente vai seguir para qualquer modelo que a gente quer fazer. Então, eu tô passando o meu corpo primeiro pro papel, eu boto exatamente as minhas medidas, tá? Porque depois eu vou alterar. Se eu quero manga bufante, se eu quero ele degotado, né? Isso tudo são alterações depois que a gente faz na peça. Tá? Então, ali eu já desenhei ali frente e costas do meu vestido e agora eu já começo a alterar ele ali. Fiz a parte do meu degote ali, a parte das costas eu quero mais degotado. Eu não queria que ele chegasse até a linha da cintura, eu botei ele um pouquinho mais acima. Fiz a partezinha para mim fazer aqui a minha alcinha. Isso tudo também tem lá quanto que você sobe, quanto para cada lado, tá? Pra gente fazer esse passo a passo da modelagem lá dentro do nosso estilista completo. Ou só dentro do combo também do modelagem, para quem já sabe a parte da costura. O estilista completa, ele mostra tanto a parte da modelagem básica e avançada, quanto a parte da costura. Então, esse aqui é como um curso avançado, que é mais pra gente pegar as diquinhas ali, juntando com aquela base lá que a gente fez. Então, eu somei agora ali a alça da frente e a alça das costas, ó. E eu vou cortar esse molde só da cintura pra cima, porque embaixo vão ser babados, então vão ser tiras retas. Eu já calculei ele ali, tá? Aquele babado. Porque aquele babado ali é sempre uns 15 a 20 centímetros no mínimo a mais para ele dar aquele leve franzido, tá? Esse tecido é uma viscose, lembrando sempre vocês de lavarem ele, porque a viscose encolhe, tá? Vou botar o meu tecido direito com direito. Aqui desse lado tá a minha auréola, tá? Aqui nesse outro lado tá a dobra do meu tecido. Então, eu uso a mesa para emparelhar ali o meu tecido para ele ficar bem retinho, tá? E eu vou cortar uma tira reta da largura que eu defini ali a minha barra, tá? Isso tudo tem ali dentro do molde, tem escrito tudo as tiras para vocês cortarem, tá? Então, primeiro eu vou emparelhar aquela base ali para ela ficar bem retinha e vou cortando todo ele da mesma largura. Vou marcando com a fita e vou riscando. Eu posso riscar também, fazer um retângulo, posso fazer moldes de retângulo, que daí eu só coloco em cima também, tá, gurias? Isso é conforme cada uma vai se adaptando, tá? Eu já tenho mais prática ali, por isso que eu acabo botando ele emparelhando direto na mesa, senão vocês emparelham com o esquadro. Vocês viram que toda vez que eu tiro uma tira igual eu emparelho, porque quando a gente mexe o tecido ali não adianta, ele sai um pouquinho do lugar, ainda mais que a viscose é um tecido bem fininho, né? Pra quem for fazer com crepe também. Então, eu cortei 3 tiras da mesma altura, porque todos os meus babados eu resolvi fazer da mesma altura. Não vai ser um mais fino e mais larguinho, tá? Então, isso vai depender de vocês. É gosto, tá? Mas esse eu defini que todos seriam da mesma largurinha. Então, eu cortei ali 4 tiras do mesmo tamanho.
Ali eu tô vendo se vai dar pra mim fazer a parte do meu corpo, ó, porque eu tinha 3 metros de tecido, como que vai ficar pra mim fazer dos babados, se eu vou precisar de mais tecido ou não. Mas ali deu encaixou bem certinho, com mais aqueles 15 a 20 em cada babado, sempre aumentando, tipo, acabou a minha linha da cintura aqui, onde eu resolvi o meu recorte de acabar meu corpo. Depois a parte do babado, ele vai ficar aquela medida mais de 15 a 20. Depois, todo aquele babado, quanto que ficou, vou botar mais de 15 a 20 no próximo também. Sempre aumentando mais de 15 a 20 para ele ficar aquele leve franzidinho, ó. Ali eu tô já testando ele, ver como é que ele vai ficar o franzido na quantidade que a gente precisa. Ali para calcular, tá? Eu até usei a calculadora, ele depois pego para mim calculando para saber quanto a mais que eu tenho que fazer. Porque primeiro eu tirei tiras de 1,40, tudo da altura do meu babado e tira usando a largura do tecido, né, de 1,40. Ali eu dobrei o meu tecido em dois, direito com direito, e depois eu dobrei de novo ele em 4 partes. Assim eu vou tirar 2 frentes, porque eu quero fazer essa parte do corpo forradinha, tá? Então eu vou fazer tanto a minha frente quanto as minhas costas forradinho. Esse tecido, como é mais escurinho, não aparece, ele não dá sombra no tecido que a gente fala, né? Aí eu tô vendo qual que é o melhor lugar para mim tirar minhas costas, ó. Se seria melhor eu tirar ali embaixo da minha frente, ou se seria melhor aqui onde tem a dobra do tecido, eu tirar ela aqui. Se fica onde que sobraria mais, eu aproveitaria mais o meu tecido, tá? Ali é que eu poderia tirar uma costa ali e a outra mais pra cima, porque ali o tecido só tá dobrado em 2. Lá é que ele tá dobrado em 4. Mas eu achei que ali onde ele tá dobrado em 4, eu aproveito mais o meu tecido. Porque daí sobra essa parte aqui dobrada, então eu posso usar para o babado também, quando precisa lá embaixo, que eu iria precisar. Então, eu cortei o meu tecido todo com 1 centímetro maior na volta. O molde, vocês viram que ele é pouca diferença, então eu só corto ele ali em cima, né, que nem nas outras lives, e aproveitando aquele molde, sempre riscando também 1 centímetro na volta, e vou cortar toda a volta dele. A dobra lá a gente não corta, porque a gente não quer que ele fique emenda. Como é um vestido que ele vai ficar mais soltinho aqui na parte da cintura, eu não precisei de zíper dele, porque ele é um vestido mais fluido, é um vestido mais solto mesmo, tá? Apesar de ser um tecido plano, que não estica, ele não precisou daí de ter o zíper nele. Então, eu cortei 2 vezes da minha frente e 2 vezes das minhas costas. Ali eu tô separando os babados, ó, cada tira dos babados, aqueles de 1,40. E agora eu vou calcular ele quanto que falta em cada um para completar aquela circunferência que eu precisava ali. Então ali eu botei, o último babado tá com duas tiras de 1,40 e depois nos outros 2 babados de cima mais uma tira de 1,40 em cada um. E agora eu peguei outra tira lá de 1,40 e vou tirar uma parte dela que dá exatamente o que precisava na primeira tira lá em cima. E o resto dela vai para a segunda tira ali. Vocês vão entender quando vocês fizerem mais a montagem dele ali, tá, gurias? Porque essas tiras dá meio que um nozinho na cabeça da gente, né, eu falo. Mas ali, ó, sobrava daquela tira de 1,40 uns 28 centímetros. Então, eu cortei aqueles 28 centímetros, ó, e ele vai para a primeira tira do babado. E para a segunda tira do babado, eu precisava daquele resto, que me sobrou daquele 1,40. E agora eu vou cortar mais um pedacinho que eu tava precisando lá pro babado lá embaixo. Porque como a tira aqui tá dobrada, ó, eu só emparelho ele para deixar retinho e vou botar lá no meu terceiro babado. Assim todos os babados já estão completos, todos são 15 a 20 centímetros a mais do que o babado de cima, tá? E ali agora eu tô fazendo um retângulo para mim tirar as minhas alças. Então eu posso riscar todo ele com um esquadro ali também, né, para emparelhar. As alças que vão mais próxima do pescoço são alças mais compridas. Eu fiz esse modelo com 2 alças em cada lado, tá? Então, a alça mais comprida, porque a gente vai fazer uma amarração aqui embaixo. Eu acho até mais confortável pra gente, porque como o decote é mais cavado atrás, não é tão fechado aqui na frente, então pode correr o risco daquela alça cair, né? E assim, pra dar um detalhe também, um charmezinho ali atrás, ficar aquele lacinho já que tá bem alta, né? Então, eu fiz 2 alcinhas, uma para amarrar e a outra vai ser fixa na parte de trás. Então, eu cortei aquela alça maior e agora eu tô cortando a alça menor ali, ó. Eu cortei alças de 13,5 de largura para fazer uma alça bem fininha, tá?
que a gente vai fazer aquele dobra e redobra, que nem a gente faz lá no passante de cinto. Cortei ela ali, essa daí a gente vai cortar ela no meio, ó, pra ficar as duas tiras. É a mesma medida que a gente tinha medido lá no molde, tá? Tá tudo escrito no molde. E a primeira coisa, como é um tecido que desfia, né, a gente vai passar overlock nele. As alças não precisam passar do overlock. E na parte do corpo, eu vou passar só na parte de baixo, gurias. Na minha parte da cintura. Por quê? Essa parte toda aqui em cima vai ficar forrada. Então, tudo que é forrado não precisa de overlock. Então, nessa parte aqui, cava, degote, laterais do corpo, nada precisa de overlock, tá? Passei, então, nas partes de baixo. Agora, eu deixei dobradinho tudo, cada combinho dos babadinhos, né? Dos 3 combos que a gente precisa, dos 3 babados. Então, eu vou passar o overlock toda a volta dele. Fui cortando ali só a parte da auréola, o restante não corta do tecido. Lembrem, a overlock não serve para cortar, ela é só para fazer o acabamento mesmo, só para tirar aquele desfiado, tá? Então, eu vou passar o overlock toda a volta daquele primeiro lá. O primeiro babado era uma tira de 1,40 e mais uma pequenininha de 28. Daí eu deixo tudo junto pra mim não me perder lá também, porque depois senão fica muita confusão de se achar, né? Deixa dobradinho junto, depois pego o outro babado, que é uma tira de 1,40 também, e uma tira um pouquinho maior do que essa de 28, que foi aquela que sobrou dos 28 de 1,40 que a gente tirou, tá? Passei o overlock toda a volta, e lá no babado de baixo são 3 tiras que eu tenho, são 2 de 1,40 e mais um pedacinho lá pra completar aquela parte toda de baixo. Quem quiser pode fazer tiras inteiras maiores, tá, gurias, para fazer ele mais franzido. Mas senão vai ficar um vestido bem pesado também, tá? Quanto mais franzido, mais pesado também ele vai ficar. É um vestido que vai dar um leve franzido, né? Mas ele fica um vestido bem fluido, tá? Então, passei o overlock ali toda a volta. Quem não tem overlock pode passar um zigue-zague bem pequenininho na volta. A única coisa que vai ter que cortar depois as rebarbinhas ali do tecido, né? Que fica desfiando. Então, fiz a minha overlock e agora a gente vai lá para a máquina reta. Dica, já enchem 2 bobinas, ó, porque é um vestido que vai bastante costura, ainda mais pela parte do franzido. Então, no mínimo, a gente vai usar 2 bobinas. Então, já deixem cheia 2, que assim fica mais prático para vocês. Quando acabar, já coloca outra ali. É bom a gente ter essas bobinas, são baratinhas, gurias, dá pra gente ter mais que uma, né? Ter uma caixinha ali separadinha com todas as cores e ter sempre a mais, porque daí ali acabou aquela minha lilás, eu já vou botar a outra, né? Então, a primeira coisa que eu tô fazendo ali é formar aquele meu círculo dos babados. Então, eu vou botar direito com direito e vou fechar o lado menor dele ali, tá? Então, eu vou fechar primeiro as laterais de uma pontinha a outra, sempre encaixando bem certinho, tanto em cima quanto embaixo e nas laterais, porque eles foram cortados tudo junto, é pra tudo se encaixar, tá, gurias? Só se cortou lá na over, mas não era a intenção, não era cortar lá, tá? Agora, daí vocês já deixam ele parelhinho. Tô emendando todos os círculos, ó, para fazer a circunferência ali, para depois a gente ir encaixando uma na outra, até para mim não me perder, porque como esses babados tinham emendas, né, para mim não me perder o que é de cada um. Deixei tudo em bolinhos separados ali para mim emendando, ó. Vou emendar todas as laterais, sempre usando aquela largurinha da sapata. A gente vai dar um retrocesso ali no início e no fim, né, para quando forçar aquela roupa ali, ela não se abrir, né? E já vou cortando aquela overlock fora também para fazer o meu acabamento. Ó, aquela partezinha menor também, ó. Vou encaixando daqueles recortes. Esse daqui, ele não precisou de forro na parte de baixo, porque ele é um tecido mais escurinho. Mas se fosse um tecido muito claro, eu poderia fazer uma sainha de forrinho, tá? Na parte de cima eu forrei com ele mesmo, porque ele é escurinho também, não deu sombra. Mas se der sombra, vocês podem usar um tecido liso daí dentro, tá? Agora eu vou pegar a parte do meu corpo. Fiz todas as minhas saias, vou pegar a parte do meu corpo ali nas costas. Botei direito com direito e vou fazer só a curvinha da minha cava ali primeiro. Então, peguei lá embaixo do braço e subi aqui na parte da minha alcinha, né? Fiz a minha curvinha ali, depois eu vou fazer a minha curvinha da parte do degote, ó. Quando eu chego ali bem no meio, eu venho cuidando daquela lateral da sapata, finco a agulha e viro, ó. Pra mim encaixar bem, porque ele é bem um biquinho, assim ele mesmo, ele fica bem um V, sabe? Ali nas costas. Pode fazer arredondado também, quem preferir, né? É modelo, vocês podem criar, é só uma base pra vocês terem ali. Então, eu fiz só degote,
e degotes e cavas que eu costurei ali. E depois eu vou dar aqueles piquezinhos para mim poder desvirar, principalmente lá no meio daquele vizinho. Para eu poder desvirar para o tecido se acomodar bem ali, porque senão quando ele desvira, ele fica repuxado se a gente não faz aqueles piquezinhos, né? Posso passar bem no ferro para ele assentar bem. Agora na parte da frente eu vou fazer a mesma coisa, eu peguei o tecido direito com direito e vou fazer só na curva da cava e na curva do degote. Sempre olhando aquela lateralzinha da sapata, né, guria, seguindo a pista de vocês, né, que a gente fala, pra ele ficarem toda a mesma largurinha pra tudo se encaixar, porque se for fazendo ali agora um mais larguinho que o outro, depois quando for juntar, não vai se encaixar, tá? Então fiz a minha, ó, agora ali quando eu já fiz o outro lado, eu já dei uma verificada, ver se ele tá bem a largurinha da sapata pra fazer o outro lado a mesma largura, sabe? Sempre verificando um lado com o outro, tá? Dá os piquezinhos para nós desvirar também. Ó, para ele não ficar nada repuxadinho. Pode dar mais de um piquezinho, pode ser um bem no meio da curva e um dedo para cada lado ali. E agora eu vou fazer as minhas alcinhas. É igual o passante, ó. Eu peguei aqueles 13,5 e dobrei 1 centímetro de um lado, 1 centímetro de outro e depois eu dobro os dois juntos. Ó, é igual um passante mesmo. E vou fazer aquele pespontinho bem fininho ali, bem na beiradinha, na parte aberta, tá? Nos dois menores eu tô fazendo isso e vou fazer nos maiores também, tá? Dobro 1 centímetro, dobro 1 centímetro do outro lado, pelo lado direito eu tô costurando, tá? Quem quiser pode fazer ela, botar direito com direito, fechar ali do avesso e depois desvirar também, usando aquele passador, né? De elástico, vocês podem usar para desvirar a alça. Mas como ela é bem fininha, eu quero uma alça bem fininha, o melhor é fazer assim, porque aquela bem fininha para desvirar também é mais chatinha. E assim ela fica bem bonitinha, porque daí ela já fica achatadinha também, né? Vocês podem fazer, o que vocês podem fazer, como eu já tenho mais prática, só vou dobrando ali, ó, e vou encaixando direto e dando pra máquina. Mas o que a gente pode fazer? Passar lá no ferro também para ele ficar bem fincadinho, para ficar mais fácil. Ou alfinetar todo ele, daí eu vou tirando o alfinete conforme eu vou chegando. Mas é como eu tô ali com ela fincada na agulha, ó, e eu vou dobrando, dobro um, dobro outro e dobro ele no meio, ó, e vou encaixando todo ele. Vou indo aos pouquinhos. Mas pode passar lá no ferro para deixar bem vincadinho, para vocês se sentirem mais confiantes também no início, até pegar a prática, tá? Vou fazer isso tanto naquelas alcinhas menores, quanto nas alças mais compridas. As alças mais compridas, vocês podem numa ponta só, pegarem e dobrarem para dentro a pontinha de dentro para fazer o acabamento. Só de um lado, porque um lado vai ficar embutido aqui dentro do nosso vestido. Mas a outra ponta ela vai ficar solta pra gente fazer aquele laço. Quem não quiser dar aquela dobradinha também, que achar mais grossinho, vocês podem dar um nozinho também. É tipos de acabamento, tá, gurias? É várias formas que a gente pode fazer de um acabamento. Então, eu fiz a alça maior, vai ficar pro lado do meu degote, e a alça menor vai ficar pro lado da minha cava, tá? Botei ela ali direito com direito e eu vou imaginar como que ficaria a alça ali. Posso botar um alfinete ali, pegando só a camadinha de cima e vou virar ele ali para abraçar, aquela abraçada que a gente faz lá do vestidinho, né? Para ele fazer ele forradinho, para ele ficar ali por dentro, pro outro lado também, ó. Vou botar a parte da alça maior pro lado do degote, a alça menor pra cava. Ó, botei como se fosse ficar a alça bem certinha ali, encaixadinha. E pego por dentro daquele revel e puxo ela ali pra segurar. Quando eu passar a costurinha, cuidem pra puxar bem pontinha com pontinha ali, pra elas não descerem, porque elas querem escapar ali no meio, né? Ainda mais que é duas, pra não se escaparem ali. Bota bem pontinha com pontinha e da largurinha da sapata a gente vai passar aquela costurinha. Vocês podem cortar aqueles cantinhos também, diagonal ali, pra não ficar muito grosso ali dentro do tecido também. Tá? Agora, pra mim fazer minhas costas, eu vou pegar só a minha alça menor, ó, porque a minha alça maior vai ficar solta. Então, eu imagino como ficaria também e pego por dentro e vou puxar ele também, pra fazer aquele acabamento ali. Cuido pra encaixar bem pontinha com pontinha ali e vem da largurinha da sapata. Detalhe, na parte das costas ficou mais fino, porque é uma alça só. Então, tem que cuidar para aquelas laterais ali, aquela costura que eu tinha feito da cava e do degote, elas ficarem bem coladinhas naquela alça. Porque senão, quando eu desvirar, ela vai ficar um biquinho. Então, para arrumar aquele biquinho, a gente passa a costura bem na partezinha do lado daquela alcinha, bem da partezinha grossinha e vai diminuindo. Ela vai morrendo ali na cava, né? Então, do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Ó. Peguei a alcinha, imaginei como ela ficaria. Pode botar um alfinete ali, pegando só a camada de cima do tecido e viro o forro lá.
Pra ele pegar lá por dentro pra mim passar aquela costura, ó. E também fui diminuindo aqueles cantinhos ali na ponta pra ele ficar a alça bem da largurinha lá, afinando bem da largurinha da minha alcinha lá no final. Pra ela não ficar um quadrado lá no final, pra ela ficar bem encaixando com aquela alcinha ali. Então, mesmo que não dê certo, vocês depois podem ir ali e arrumarem ele, tá? Agora eu cuidei pra deixar bem o meu tecido direito com direito, ó. E naquela parte das alcinhas, como eu não tinha feito aquela dobrinha, eu fiz aquele nozinho, né? Pode botar uma ponteira ali também, pode fazer um detalhezinho, né? Um charmezinho no vestido de vocês. Botei o tecido direito com direito e agora eu vou abrir ele pegando tecido de fora com tecido de fora, forro com forro. No meu caso ali os dois eram iguais, né? Por isso não dá pra ver tanta diferença. Mas se eu fosse fazer o meu forro de uma cor lisa e a parte de fora estampada, eu ia botar o estampado com estampado, o liso com liso. E vinha costurando toda a minha lateral do meu forro ali. Cuidando sempre para abrir aquelas costurinhas da cava ali, né? Ele tem que se encaixar uma ponta e outra e os meios, porque foram tudo costurados da mesma largura, né? E cortados juntos, então eles têm que se encaixar. E cuidando para ficar bem pontinho com pontinho para não escapar, para ele não descer ali, né? Senão quando forçar a roupa, ela abre. Por isso aquela largurinha da sapata que a gente fala, a largura de 1 centímetro pra gente costurar, né? Se vocês costurarem muito na beirinha, o que vai acontecer? Quando forçar a roupa, ela vai abrir. Tá? Por isso que elas precisam ter 1 centímetro de costura. Então, costurei nas minhas duas laterais ali, já tá pronta a partezinha do meu corpo, ó. Vou desvirar ela ali. E é bom vocês sempre provarem a peça, até pra vocês verem, se vocês precisam já de algum ajuste, fica mais fácil do que quando a gente emendar a saia, porque daí ainda tá aberto lá embaixo. Tá? Quem achar que é necessário pode fazer pencezinha aqui também na cava, tá? Eu não queria uma peça tão modelada que não sei, né? Então eu queria uma coisa mais soltinha mesmo. Daí eu nem cheguei a fazer pence. Mas quem quiser também pode fazer uma pencezinha para deixar mais modelado no busto. E vou marcar agora o meu meio da frente e das costas. Botei ali lateral com lateral e fiz um piquezinho no meio. Lembra aquele piquezinho, não seja muito generosa, né? Ali o primeiro babado, ó, que tinha só aquele pedacinho pequeno daquela emenda, tá? A gente vai botar a costura com costura dela ali e vai achar o meio da frente e o meio das costas. Tanto na parte de cima do babado quanto na parte de baixo do babado. Peguei e fiz aqueles piquezinhos, agora eu junto o pique com o pique e pra mim achar as laterais. Porque aquela emenda, ela não vai ficar bem no meio das costas. Como tem duas emendas, ela vai ficar duas emendas assim nas costas. Como o tecido é estampado, gurias, mal vai aparecer também, ainda mais por causa do franzido, tá? Então, para franzir esse tecido agora, eu botei no ponto maior da máquina, na minha é o 4, mas tem máquinas que vai até o 5, bota no ponto maior que tem a máquina de vocês lá. E eu vou passar uma costura inteira, toda a volta lá, para ela fazer o leve franzido, sem dar retrocesso, tá? E eu vou escolher ou a linha de cima ou a linha de baixo, para mim puxando aquela linha ali, para ela dar um leve franzido. Eu vou puxar ela para ela dar esse leve franzido, até ela se encaixar com aquele meu corpo lá em cima, que nem nas outras lives lá que a gente fez, tá? Tudo que é franzido a gente vai fazer assim, até eles se encaixarem um no outro. Vou virar a minha peça ali, eu vou deixar do lado avesso, tá? E eu vou botar o meu babado dentro daquela blusa ali, que eu fiz uma blusinha antes, um corpinho, né? Ó, botei ele dentro, costura com costura e o pique com pique. Aquelas 4 partes lá, eu vou encaixando todas elas ali. Então, como as costuras não são bem laterais, né? Porque ela é menorzinha, eu vou só usar os piques, tá? Vou pegar o pique do meio da frente do babado e vou encaixar com a frente lá do meu vestido. Da lateral com a lateral, vou encaixando os 4 piques que eu fiz. Posso alfinetar primeiro eles, tá, gurias? E depois ir pra máquina. Como eu já tenho mais prática, eu boto direto ali no pique e vou encaixando de uma marcação a outra. Eu achei o pique ali, ó, quando tu não tá achando o pique, é mais fácil vocês irem pela parte de baixo, porque na parte de baixo vocês também derem pique, que daí assim vocês sabem mais ou menos onde é que tá aquele pique ali em cima, tá? Pra vocês acharem mais fácil. Daí, vou segurar de um pique, a agulha tá segurando no outro pique ali, ó, e vou encaixando todo ele. Mas se vocês botarem alfinete, vocês já vão conseguir fazer isso toda a circunferência, né? Então, porque eu vou franzindo ele, eu franzi ele, mas agora eu vou acomodando aquele franzido ali, pra ele não ficar mais franzido numa parte e outra lisa, né? Então, eu tenho que ir dividindo aquele franzido todo dele.
e vou costurar todo ele ali na volta. Lembrando que pra quando a gente tá costurando, agora a gente uniu, a gente voltou lá pro ponto 13,5, tá, gurias? Pra fazer sempre aquela largurinha do sapato. Tem que ser devagarzinho, vocês viram que eu vou arrumando aos pouquinhos mesmo, porque quando vê como ele tá franzido, dobra aquela overlockzinha pra dentro, tá? Agora já ficou como se fosse um vestidinho curtinho, né? Aquele meu corpinho com aquele babadinho ali. E eu vou seguir fazendo a mesma coisa no próximo babado, ó. Peguei costura com costura, vou achar o meio de um lado, o meio do outro. E depois eu vou achar o meio das minhas laterais também. Pique com pique e vou achar minhas laterais. Isso tanto na parte de cima do babado quanto na parte de baixo. A parte de cima porque vai encaixar no outro babado e a parte de baixo porque depois vem outro babado também pra gente encaixar naqueles piques. Então deem os piques antes de vocês fazerem o franzido que vai ficar mais fácil pra vocês, tá? Fez os piquezinhos ali, vamos passar aquela costura no ponto maior lá da máquina de novo, sem dar retrocesso, que é aquela bem da largurinha do sapato. Você pode fazer ela bem da largurinha do sapato ou até bem no meio da overlock, para ela não aparecer. E vocês vão puxar depois a linha de cima para franzir ou a linha de baixo. Se trancou a linha de cima de um lado, pega pelo outro lado e vem puxando para ela franzir também. Só tem que sempre, se eu escolher a linha do lado direito, eu vou puxar do lado direito. Se eu escolher do lado avesso, eu vou puxar do outro lado também, o lado avesso, para ele franzir parelho, tá? Senão vai desmanchar aquela costura que vocês fizeram. Tem que ser com calma, porque se puxar muito forte, ela vai arrebentar. E daí a gente vai ter que passar aquela costura de novo, tá? E vou fazer a mesma coisa ali, o mesmo processo, ó. Encaixei. O meu vestido tava no avesso e eu botei a minha saia lá pra dentro, direito com direito. E vou encaixar aqueles 4 piques ali, vou passando a costurinha toda a volta. Posso alfinetar também ele, sempre pontinha com pontinha ali pra ninguém escapar, ó. E vou fazendo aquele franzido. Se precisa de mais franzido, ó, puxo mais aquele fio pra empurrando mais aquele franzido ali, pra ele ficar mais harmônico ali. Não ficar uma parte mais lisa e outra parte mais franzida, né? Por isso a gente divide sempre em 4 partes, gurias. Pra a gente saber que aquele espaço vai estar igual ao próximo passo ali também. Porque senão vai ficar um lado tudo franzido e o outro lado não, né? Então, dividam essas 4 partes. É uma jetinha ali que a gente tem que fazer tudo milimetricamente, mas pelo menos que a gente faz uma vez só. Quando abre a peça, tá tudo certo, né? Não, depois não abre a peça, não ficou tudo um repuxado e outro não, tá? Então, dividam sempre naquelas 4 partezinhas e vão dar aqueles piquezinhos pequenininho, porque se vocês forem muito generosos, dar esses piques muito grandes, depois vocês têm que passar a costura muito larga ali para tapar aquele pique. Ou se passa muito fininho, quando vê, fica um furinho ali, porque ficou bem no pique ali, deu um pique muito grande e ele ficou aparente, tá? Então, cuidem para franzir, ó, vou emparelhando todo o franzido e empurrando aquelas bordinhas dele ali. Ali no próximo babado, vou fazer a mesma coisa. Agora tá um vestido midi já vai aumentando o comprimento do nosso vestido. Aquele do vestido já estava dividido por 4, agora eu vou dividir por 4 o último babado também, ó. Peguei no meio daquela parte menor e no outro lado tinha costura. Então daí eu vou só, porque tinha 2 babados grandes, né? E vou só dar um piquezinho dos 2 lados também. Então esse vai ficar uma emenda pra frente, mas como ele é franzido ali e é bastante estampado, ele não vai aparecer. Quem não quer que fique com emenda, vai ter que comprar mais tecido então, porque aí já foram 3 metros de tecido, tá, gurias? E tudo vai depender do tecido de vocês, da quantidade que vocês têm. Vou fazer a mesma coisa ali, passo no ponto maior da máquina, toda a largurinha da sapata. Ali acabou minha bobina, não tem problema, já tinha enchido, já troca aquela bobina e segue a costura ali. Não vai dar retrocesso nessa costura do franzido, né? Vamos seguir ela toda ali. Lembrando que nas costurinhas, abre uma costurinha para cada lado ali, né? Naquelas emendas, para não ficar muito grosso, tá? Fui toda a costura ali, vou puxar para ela franzir. Não tem problema que ficou aquela emenda lá da costura que tinha acabado a linha da bobina. É como se vocês puxassem e arrebentassem, vocês podem passar só aquele pedaço ali também que arrebentou. Porque vocês vão puxando para franzir. Parou, acabou a linha ali, começa da outra também puxando para franzir. Porque ele está dividido por 4. O importante é vocês encaixarem aquelas 4 partes ali, tá? Encaixou aquelas 4 partes ali, vai botando pontinho com pontinho. O último babado é maior, daí vai ficar mais chatinho de vocês fazerem, tá? Mas botem alfinete, gurias. Alfinetem todos eles lá na mesa primeiro e depois vocês vão para a máquina, que assim fica mais fácil para vocês, que vocês daí tem mais confiança que vai tudo se encaixar, né? Que vai tudo se encaixar bem certinho.
Então, sempre usando aquela largurinha ali da sapata, todo ele. É o último passo para nós fazer o nosso vestido. A parte de cima ela já tá toda prontinha, tá? Quem tivesse forro de sainha, por ser um tecido mais transparente, podia botar ali até limpando aquela cintura, né? Para não ficar aquela overlock aparecendo. Aquele recorte onde eu fiz o babado, tá, gurias? Eu fiz ele como se fosse uma cintura mais baixa, porque ele não tem o recorte bem em cima, né? Mas vocês podem fazer ele até mais baixo que aquilo, tá? E agora ali embaixo, ó, eu vou fazer a minha bainha. Eu tava só com uma overlock feita antes. E eu vou dobrar bem naquela overzinha ali e dobro de novo para esconder ela. Então, eu dobro bem no finalzinho da overlock ela pra dentro e dobro de novo para ela esconder, que é aquela bainha tipo de lenço que a gente faz vira e revira, tá? Vocês podem passar uma costura toda da largurinha da sapata também toda a volta, para quem não passou overlock lá, né? Passa uma costura da largura da sapata de guia, que é como se fosse a overlock ali. Daí eu vou dobrar bem na costurinha e depois eu dobro ela de novo, para ela não ficar aquele desfiado aparecendo. Fica bonitinho a bainha dentro e fora. E assim já vai finalizar o meu vestido. Então, aquele recorte que eu tinha feito ali, o meu, eu achei que o modelo ficou bem, o recorte bem aqui, meio no meio do quadril, né? Então, ele dá aquele mais volume no quadril aqui. Quem achar que não quer dar tanto volume aqui, mais em cima do quadril, pode deixar o corpo mais comprido e fazer o primeiro babado mais curto, ou deixa o corpo mais comprido e depois divide todo aquele comprimento lá do vestido de vocês para os 3 babados ficarem iguais também. É gosto, tá, gurias? É modelo. Essa questão do babado não tem uma regra assim de todos ser o mesmo tamanho ou não. Mas o meu eu fiz todos o mesmo tamanho desse modelo. Então, fez vira e revira ali da bainha e já tá pronto o meu vestido. Agora, aquela linha que eu tinha feito pra puxar pra franzir, eu fui puxando ela, porque como ela ficou enrugada, pra ela se esticar, né? E eu posso tirar ela também, que assim daí ele não vai ficar repuxando o meu vestido. E assim finalizamos o nosso vestido. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte do Estilista Completa, onde explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe em uma peça, o link está aqui embaixo na descrição. Para a próxima aula, trarei um novo modelo. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau, até a próxima!